Olá, gente, tudo bem? Vamos falar então sobre o papo reto de hoje? Disfunção sexual ou inadequação sexual? Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga, sou especialista em sexualidade humana e nos relacionamentos amorosos. Vamos falar aqui um pouquinho da disfunção sexual? Bem, quando nós temos aí alguma alteração na resposta, né, ou nas etapas da resposta sexual, que ela fica prejudicada, e que etapas são essas? Vocês podem perguntar, né? Naquelas etapas que começa com um desejo, vai para a excitação, depois vai para o orgasmo e chega na resolução. Então, essas são as etapas, né? E quando a gente percorre essas etapas e a gente tem uma boa resposta sexual, ok. Mas quando nós temos aí uma interferência, uma perturbação clinicamente significativa nessa capacidade de ter essa resposta, a gente pode pensar que há alguma disfunção aí que não foi tratada, não está sendo percebida. E as disfunções sexuais, vocês podem perguntar quais são. Mais comuns são a anorgasmia, né, que é a ausência, uma grande ausência, uma dificuldade grande de chegar ao orgasmo. Tem o vaginismo, né, na mulher, que é aquele estreitamento do canal vaginal, onde não passa nem cotonete. Temos a redução do desejo para homens e mulheres, o desprazer sexual também, homens e mulheres. Temos a disfunção erétil no homem, temos pedofilia, outros transtornos, outras disfunções. E nós temos também inúmeros transtornos sexuais. Só que os transtornos a gente vai falar numa outra hora. Aqui eu vou falar somente da disfunção sexual e da inadequação sexual. Bom, essas disfunções que eu já falei, elas podem, então, interferir significativamente na nossa relação sexual, seja no casal, seja nas pessoas solteiras. E essas podem ser apresentadas, essas disfunções sexuais podem ser apresentadas ou ao longo da vida, ou adquirida durante o nosso desenvolvimento, generalizada, ou seja, em qualquer situação, ou vai apresentar essa disfunção com qualquer parceiro ou parceira, ou pode ser situacional, né? Ou com um determinado parceiro, num determinado lugar, num tempo, né? Ou seja, foi, não é mais, depois voltou a ser, ou seja, não tem um quadro aí comum, né? Sempre foi assim. E aí a gente precisa ter esses elementos muito claros para a gente poder fechar um prognóstico. Mas a gente precisa também pensar o que é que interfere na disfunção sexual. Então, nós temos o parceiro ou você mesmo, né, que pode ter aí alguma questão de alguma doença que interfere na sua resposta sexual. No próprio relacionamento, né, a gente pode ter aí uma comunicação pobre, desejos muito distintos, muito descompassados, quando a gente tem um casal que um gosta mais de sexo, o outro gosta menos. A gente pode ter aí, pensar numa interferência da religião, da cultura em que nós crescemos, né, da sociedade que nós vivemos. A gente pode pensar nas vulnerabilidades individuais de cada um, ou seja, na minha história de vida, por exemplo, né, posso ter aí um histórico de abuso, isso vai interferir né, na minha resposta sexual, na minha relação sexual, na minha sexualidade quando adulto. Eu posso ter uma imagem muito crítica de mim mesma, isso pode abalar a minha autoestima, por exemplo. Eu posso ter uma comorbidade aí, psiquiátrica, né? Como podemos pensar numa depressão, numa ansiedade mais severa, né? Posso viver em ambientes estressores, ter um trabalho extremamente estressor. Posso ter aí relações interpessoais, né? Conflitos de família que são, né, extremamente estressores também. Atravessamento de luto, a própria pandemia mostrou isso, né? Como interferiu na sexualidade dos casais. Pode ser também por uso de medicamentos, drogas, né, tabagismo, excesso de álcool. E aí é muito importante a gente pensar em todos esses fatores antes da gente sair dando o diagnóstico e fazendo aí um prognóstico do que é uma coisa, do que é outra. O fato é que, no Brasil, 46% da população já apresentou diferentes graus de alguma disfunção erétil. Olha só, é muita gente, né? E tem uma pesquisa que mostra que no mundo, uma pesquisa de 2016, no mundo, 100 milhões de homens sofrem com transtorno erétil. É muita gente, a gente precisa falar sobre isso. Já a inadequação sexual, vocês estão tentando, tá, o que é isso então, né, Silvia? Bom, a inadequação sexual, ela, muitas vezes, ela está direcionada com um determinado parceiro ou parceira, ou numa situação, numa circunstância, num lugar. E aí a gente precisa pensar que o que para nós parecia uma disfunção, quando você muda o parceiro, você muda o local, você muda de situação, o que estava disfuncional sexualmente
que aparece adequado, ok, legal. Então, aí a gente pode pensar que isso era apenas uma inadequação sexual, né? E não uma disfunção sexual. O que não dá para a gente pensar é que isso é muito simplista. Na verdade, isso é muito sério, porque é muito comum. Então, chega para nós na clínica, né, pessoas que nos procuram para pedir ajuda, porque eles acreditam que eles têm uma disfunção sexual. E aí, quando a gente vai olhar, né, e aí a gente vai ouvir a história, né? Eles falam, não, é, porque eles dizem, não, mas eu vivi a vida toda, fui casada há 20 anos e eu tenho essa disfunção sexual, mas agora minha esposa faleceu, eu estou em um novo relacionamento e, de repente, eu redescobri a minha sexualidade. Ou seja, tá claro aí, né? Que talvez não fosse essa disfunção sexual, talvez até tivesse uma certa disfunção sexual, mas ela era situacional. Então, era uma inadequação sexual. Estava vinculada àquele parceiro, com quem ela vivia há muito tempo, com quem ele estava, ou dependendo da circunstância, vivia numa casa rodeado de muita gente, muitos filhos ali. Então, assim, havia toda uma circunstância que fazia acreditar, né, que ele ou ela tinha uma disfunção sexual, quando na verdade só havia uma inadequação sexual. E, gente, isso é muito sério, isso é muito comum. E olha, é muito gostoso falar sobre isso. Vocês estão gostando? Bom, esse é o meu papo reto de hoje. Eu acredito que eu tenha, né, conseguido fazer a distinção bem direitinho. Se ficou alguma dúvida, manda um direct para mim, manda alguma pergunta. E vocês vão lá no meu feed e olhem as postagens. Eu estou há 2 semanas postando sobre disfunção sexual, sobre sexualidade masculina, principalmente. Por quê? Porque eu vou lançar em breve um curso online só para homens, focado no prazer masculino. Então, me segue aqui, que você vai ter muita coisa ainda para aprender. Tchau!